Boa noite a todos. Estamos felizes de estar de volta com a nossa classe bíblica online, toda segunda-feira, 8 horas. Estamos conectados na nossa série Mateus 24. Estamos estudando os sinais da volta de Jesus, com o objetivo de não apenas entender a sequência, né, e sim também nos prepararmos e tomarmos decisões oportunas. O título do estudo de hoje será a respeito da parábola da figueira. Algumas palavras um pouco duras, difíceis de compreender, a uma primeira leitura, palavras de Cristo amaldiçoando uma planta, né? O que isso representa, por que Jesus fez isso, por que ele falou, em que momento, e como um dos sinais antes da volta de Jesus, nós falaremos do surgimento da figueira, tá bom? Teremos muito texto bíblico, muitas conexões dos evangelhos, e vamos pedir a presença do Espírito Santo. O irmão Carlos vai orar por nós, por favor. Oremos. Grandioso e eterno Deus, te louvamos, ó Senhor, porque em mais uma vez temos a oportunidade de aprender um pouco mais da tua palavra. Essas segundas-feiras, com esses estudos que têm sido muito importantes para o nosso crescimento espiritual, para o nosso entendimento da tua palavra, para a compreensão dos textos e, acima de tudo, para o nosso preparo para a vinda do Senhor. Mais uma vez, ó Amém. Deus, nós queremos te agradecer pelas famílias aqui presentes, as famílias aqui representadas. Queremos te agradecer mais uma vez pela disponibilidade do irmão Johan, que está passando esse estudo, esse importante estudo conosco, e que o teu Santo Espírito continue dando sabedoria a ele e entendimento a nós, para que possamos assimilar, compreender, e não somente isso, ó Deus, que possamos compartilhar essas mensagens tão importantes do teu evangelho para aqueles que ainda não te conhecem. O Senhor abençoe a nossa noite. Mais uma vez pedimos pelas famílias aqui representadas. Em nome de Jesus aqui pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado. Muito bom. O primeiro texto que se encontra no nosso capítulo-chave, né, Mateus 24, e que já menciona a figueira, a respeito dessa parábola. A palavra de Deus diz o seguinte: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Sempre fazendo referência, né? Um sinal a respeito da segunda vinda. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas, se referindo sempre à resposta à pergunta que os discípulos fizeram para Jesus, né? Qual será o sinal da tua vinda ou do final do mundo? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Então, ele está falando dos sinais e agora vai se referir à figueira como mais um sinal, tá bom? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. É, eu sempre comento de que deveríamos primeiro conhecer o verdadeiro para depois identificarmos com maior facilidade o que é falso, né? Então, neste caso, nós vamos fazer o contrário. Antes da gente explicar de maneira detalhada esta parábola, nós já vamos falar da proposta de interpretação muito resumida e é chamada de dispensacionalista a respeito do surgimento da figueira, tá bom? Nós vamos mostrar os textos, mas alguns evangélicos e cristãos acreditam que essa figueira seria o povo de Deus. Os textos bíblicos reforçam isso, tá bom? Nós vamos mostrar eles. Mas eles afirmam, sob o olhar de que o Messias, né, estaria vindo, de que o surgimento da figueira seria o ressurgimento do povo de Israel como uma nação, tá bom? Dessa maneira, os dispensacionalistas entendem de que no ano de 1948, quando foi reconhecido e criado o governo de Israel, né, como uma nação reconhecida diante da ONU, então estava
aparecendo um dos sinais da vinda do Messias judeu, ok? Então, os judeus não reconhecem Jesus como Messias, mas aí eles estão dizendo, olha, antes do Messias vir, o povo será restaurado. E existem muitas profecias de fato falando, né, nos profetas menores, de que Deus vai reerguer a nação de Israel. Porém, o sutil engano está em que não será mais a nação étnica de Israel como era conhecida no passado, e sim será um Israel espiritual, tá bom? Então, dessa maneira, é, o surgimento da figueira não representa o surgimento da nação de Israel a partir do ano de 1948, tá bom? E um dos efeitos dessa interpretação está levando a muitos judeus, inclusive a, entre aspas, né? E claro que não são todos, existem muitas linhas, né? Ortodoxos, mais radicais, liberais, tradicionais dentro do judaísmo, a prepararem um caminho para a chegada do Messias, no aspecto da reconstrução do templo, no aspecto da preparar duas novilhas, né, vermelhas, preparar esse sacrifício, de maneira que o povo, controlando os sinais, estariam preparando a vinda do Messias. Tá? Então, essa visão é distorcida porque não é o ser humano que controla os sinais para a vinda do Messias, e sim Deus que controla a história, que apresenta, desdobrando a história diante de nós, os sinais que acontecem, tá bom? Então, nós participamos, obviamente, do cumprimento dos sinais, por exemplo, pregando o evangelho, mas nós não controlamos o tempo em que isso vai ocorrer, tá bom? Sempre dependemos do poder de Deus. Então, dessa maneira, nós já apresentamos, de forma bem rápida e resumida, qual seria a interpretação equivocada do surgimento da figueira, tá bom? Vamos para as evidências e vamos construir de fato esse raciocínio. O que representa a figueira? E vamos usar o Antigo Testamento. E para isso, nós vamos ler Oséias 9:10, que diz o seguinte: Achei a Israel como uvas. Isaías 5 também vai indicar como o povo de Israel como sendo frutos, como plantas, tá bom? Então, achei Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Então, o profeta Oséias está falando, indicando do surgimento de uma figueira nova e conectando Israel com essa figueira, tá bom? Então, os dispensacionalistas usam esses textos para construir o que a gente já explicou. Então, mas eles foram para Baal Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. É, sempre gosto de parafrasear um texto de Ellen White que diz que os profetas do passado falaram mais para o nosso tempo do que para o tempo deles. Então, nessa perspectiva, o que nós estamos lendo aqui também vai se aplicar para um Israel futuro e espiritual, não étnico, não simplesmente como um povo que mora na Palestina, tá bom? Então, no Antigo Testamento e no Novo também, né, se compara a Israel como uma figueira, como uma vinha, a planta que dá frutos das uvas, tá bom? Vamos ler em Mateus 3 e vamos examinar alguns detalhes da pregação de João Batista. Essa pregação ocorreu alguns meses antes de Jesus iniciar seu ministério, ok? Exatamente 6 meses antes. E nós vamos entender todos esses períodos também. João Batista falando aqui, Mateus 3, 8 a 10. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O público-alvo de João Batista era quem? O povo de Israel, para preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus. Então, ele veio chamar ao arrependimento, à conversão, para, para o reconhecimento da chegada do Messias, né? O verdadeiro, Jesus, Filho de Deus.
E não comeceis a dizer entre vós mesmos, né? Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pôde suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. A gente comentou já sobre essa questão de duplas, né, de profetas em outros estudos, mas em duas frases aqui, né? João Batista é o segundo profeta que vai viver o cumprimento das profecias dadas por Daniel. Daniel disse, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. A palavra determinadas vem do original cortadas. Então, a profecia de Daniel é 70 semanas de graça, de tempo de graça, estão separadas, determinadas para o teu povo Israel. E nós, essa semana, vimos, né, estudando o livro de Marcos, a profecia das 70 semanas, como Deus estava conectando Daniel com o Apocalipse. Nós estamos fazendo a mesma coisa hoje. Então, Daniel não viveu o cumprimento dessa profecia. Se estão determinadas, significa que haveria um corte, haveria um juízo, um julgamento. Então, João Batista surgiu para falar na mesma abordagem de arrependimento, né, de juízo que viria contra o povo de Israel se eles não gerassem frutos. Eles apenas estavam querendo usar o seu sangue, a sua genética de Abraão para se considerar abençoados e achar que isso garantia a salvação, ok? E justamente por não gerar frutos, eles seriam cortados e aí quem já conhece, né, melhor, e nós temos um vídeo mostrando essas duplas de profetas e falando mais detalhes a respeito disso e da profecia das 70 semanas também no nosso canal, vai entender que no ano 34 se cumpriu, né, as 70 semanas e com o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir da igreja apostólica que estaria surgindo, terminaria o tempo de graça do povo de Israel, ok? Exatamente no tempo previsto, com 490 anos de graça, 70 vezes 7, Jesus perdoou a esse povo. Por isso ele pediu a mesma coisa de Pedro e a cada um de nós, né? Perdoar ao nosso irmão 70 vezes 7, 490 vezes, infinitas vezes, né? Pelo amor que recebemos e poder que vem de Cristo em nós. Mas Jesus já esteve disposto e praticou por 490 anos, tentou, pela sua graça, chegar e atingir o coração desse povo, ok? Então, eles foram depois cortados e lançados ao fogo, tá bom? Então, Israel aparece aqui como o quê? Como uma árvore. Estão percebendo? Que ela é cortada por não ter gerado fruto e por apenas viver de aparência de piedade, de legalismo, de obediência, mas no fundo eles não tinham vindo da raiz, né, verdadeira, a sávia para poder gerar frutos, tá bom? Então, por isso ela foi julgada, essa nação, e foi cortada e lançada ao fogo, tá bom? Então, imediatamente nós notamos essa conexão entre esta árvore que é cortada com a figueira que vai Jesus daqui a pouco amaldiçoar, tá bom? Então vamos para o próximo texto bíblico aqui, sempre fazendo os paralelos entre Mateus 24 e o que Lucas nos diz nesta parábola, tá bom? Uma outra parábola referente à ação do povo de Israel para com uma missão. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam de Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não, não eram. Eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, novamente a mesma palavra, né? Arrependimento.
todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Aqui dá um senso de culpa, né? Para aqueles que conhecem mais, têm maior privilégio, maior responsabilidade, tá bom? Porém, o juízo cai para todos, né? Para aqueles que querem conhecer mais a palavra, para aqueles que se fecham para conhecer essa palavra, para aqueles que conhecem e não praticam, e aqueles que não geram frutos, tá bom? Então, nesse contexto dessa conversa, né, Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira. Quem é esse certo homem? É Deus, o Pai. Quem é essa figueira? É o povo de Israel. Esta foi plantada na sua vinha. A vinha é o mundo. E vindo procurar fruto nela, qual fruto? Bênçãos, mensagens, bênçãos através do Espírito Santo, através da simbologia do santuário, etc. Não achou. Ou seja, depois de muito tempo, não geraram fruto. Pelo que disse ao viticultor. Quem é o viticultor? Aquele que foi enviado para verificar na última etapa e fase das 70 semanas se haviam frutos ou não. O viticultor é Jesus. Há 3 anos venho procurar fruto. Quando ele fala há 3 anos, quando ele está contando essa parábola, já havia se passado 3 meses da pregação de João Batista, justamente o texto que nós acabamos de ler, tá bom? Então, e o ministério de Jesus já tinha passado 2 anos e meio. Então, estamos resumindo aqui o estudo que o pastor que traz essa referência para nós, ele fez em detalhe. João Batista falou o texto que nós lemos, né? 6 meses antes de Jesus ser batizado e iniciar seu ministério. E 2 anos e meio depois do seu batismo, Jesus conta esta parábola. Por isso que ele disse: há 3 anos venho procurar fruto. Através de quem? Da mensagem que o João Batista disse naquele texto que nós lemos, tá bom? Fruto em quem? Ou seja, mensagens, eles geraram conversões, trouxeram estrangeiros para receberem a graça, né, a mensagem de salvação, de bênção que Deus queria trazer para todos aqueles que moravam ao redor do povo de Israel, né? Não achou. Então, nesta figueira, e não achou, podes cortá-la. Qual foi então a sentença do homem, que é Deus o Pai? Cortar. Exatamente nos termos da mensagem de João Batista, tá? Então, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu. Quem é ele? O viticultor. Jesus respondeu para o Pai, para Deus: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela. Vocês perceberam que se passaram 2 anos e meio, ele está pedindo mais um ano de misericórdia até se completarem 3 anos e meio de ministério de Cristo, ok? Então, o tempo cronológico está casando e estamos aqui no meio da última semana, né? No meio da metade da última semana das 70 semanas, ok? Ou seja, 489 anos se passaram e faltava um ano. E quem está pedindo misericórdia? Aquele que intercede pelos nossos pecados e intercedeu pelo seu povo no último ano. Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. O que é estrume? É material que pudesse fazer reagir essa planta, né? Para pelo menos gerar arrependimento, gerar frutos, ainda naquele último ano que restava do ministério de Cristo, tá bom? E se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás
cortá-la. Ou seja, Ellen White fala isso, né? Também no texto Parábola de Jesus, na superficialidade das palavras de Cristo, parece que esta parábola é muito simples de entender. Mas quando, na verdade, vamos a fundo, e com todas as parábolas é assim, né? E quem sabe nós possamos estudar e fazer uma nova série a respeito das parábolas de Jesus, né? Porque tem muita tipologia também e muito ensino espiritual para nós. Jesus está intercedendo no último ano da profecia das 70 semanas pelo seu povo, que tristemente ainda não aproveitaria esse ano de graça e de misericórdia, tá bom? Então percebam que esta parábola, ela termina em suspense. Não há uma resposta. Não se sabe se o certo homem cortou essa figueira, a jogou fora. Nós não sabemos o resultado, mas nós conhecemos a história que esta parábola está ilustrando, tá bom? Então a história da figueira ainda estava em andamento no momento exato que Jesus falou isso. Igualmente, a história do filho, né, mais velho do relato do filho pródigo. A história do filho pródigo também tem uma semelhança com esta história, no aspecto de que o, o filho que foi embora e pecou se arrependeu, porém o que ficou não gerou fruto e ele vivia pela motivação errada ao lado do pai, né? De novo, né? Mais um chamariz talvez para aquela que poderá ser nossa futura série de estudos sobre as parábolas de Jesus. O que Ellen White fala a respeito da figueira? A parábola da figueira, dita antes da visita de Cristo a Jerusalém. Estão percebendo, né? O contexto, ela nos ajuda muito, né? Ligava-se diretamente à lição por ele ensinada no amaldiçoar a árvore sem fruto. O jardineiro intercedeu pela árvore estéril da parábola. Deixa-a este ano até que eu a escave e esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Outra versão, né? Ela está parafraseando aqui. Maior cuidado seria concedido à árvore estéril. Teria todas as vantagens, mas se permanecesse infrutífera, coisa alguma a salvaria da destruição. Na parábola não foi predito o resultado da obra do jardinheiro. Dependia do povo a quem eram dirigidas as palavras de Cristo. Os judeus eram representados pela árvore estéril, e com eles ficava a decisão de seu destino eterno. Foram-lhes concedidas as vantagens que o céu lhes podia dar, mas não aproveitaram as crescentes bênçãos. Pelo ato de Cristo em amaldiçoar a figueira estéril, mostrou-se o resultado. Determinaram eles sua própria destruição. Não foram eles que mandaram prender Jesus, pediram para crucificá-lo, perseguiram seus discípulos. Então, todo aquele ano de misericórdia, antes da graça findar para eles, não foi aproveitado por esses homens. Então, na terça-feira anterior à ressurreição, perdão, à morte de Cristo, né, encontramos um novo encontro de Cristo com essa árvore, tá bom? E mesmo após esse ano ter passado, quando Jesus está a caminho, né, já prestes a viver a paixão de Cristo, né, a dele, os últimos dias antes da sua morte, ele se encontra com a figueira, transcorridos passados esse ano, e então ele profere a maldição. Por isso que quando você vai para aquele texto e você ouve ou lê que Jesus amaldiçoou uma planta e trata ela daquela maneira, você não entende nada. Mas entendendo tudo que ele falou, o que representa João Batista, 400 anos, 90 anos de misericórdia, você agora passa a entender de que, é, infelizmente, foi o povo de Israel que rejeitou toda essa graça e todo esse amor. O que que diz o texto bíblico de Mateus 21? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou.
Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, quais são as folhas? Uma roupagem de obediência, de fidelidade. Nós somos o povo escolhido. Olha quantas moedas nós derramamos, né, nos cofres dos templos, das sinagogas. Eu não sou pecador como aquele publicano. Quantas expressões aqui a gente está reproduzindo, né, de homens que representavam o espírito dessa nação que já estava afastada de Deus há muito tempo, né? Eram apenas folhas, não haviam frutos. Disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então aqui nós vemos o resultado das escolhas dos homens. No futuro, quando o tempo de graça terminar, não é porque Deus não concedeu oportunidade, não porque Deus não foi amoroso, longânimo, bondoso, nada disso. Foi porque todos os seres humanos serão escolhidos praticar a justiça ou praticar a injustiça, né, continuamente. A maldição da figueira foi uma parábola viva. Aquela árvore estéril, ostentando sua pretensiosa folhagem ao próprio rosto de Cristo, era um símbolo da nação judaica. O Salvador desejava tornar claras os seus discípulos a causa e a certeza da condenação de Israel. Para esse fim, como que investiu a árvore de qualidades morais e tornou-a expositora da verdade divina. Era ou não era? A verdade do santuário, a verdade do Messias, da linhagem, da profecia de Gênesis 3,15, é, todos os profetas e as suas profecias, tudo condensado nesse povo que apenas acumulou, acumulou, acumulou e não soube dividir, multiplicar e compartilhar. Os judeus distinguiam-se de todas as outras nações, professando a fidelidade para com Deus. Haviam sido especialmente favorecidos por ele e pretendiam ser mais justos que todos os outros povos, mas estavam corrompidos pelo amor do mundo e a avareza. Jactanciavam-se do seu conhecimento, mas eram ignorantes das reivindicações divinas e cheios de hipocrisia. Como a árvore estéril, estendiam os pretensiosos ramos para o alto, luxuriantes na aparência, belos à vista, mas não dando senão folhas. A religião judaica, com o magnificente templo, os altares sagrados, os sacerdotes mitrados cerimoniais impressionantes, eram, na verdade, bela aparência exterior. Faltava-lhe, porém, humildade, amor e beneficência. Isso é triste, né, de ler. Mas nós temos ainda o que Marcos vai falar aqui, tá? E o texto paralelo a isso, né? Tá bom? No dia seguinte, só para a gente capturar outros detalhes, tá? No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Esse pequeno detalhe, né? Os seus discípulos ouviram isso. Aqui não fala, por exemplo, de que ela secou imediatamente, né? Aqui Marcos é impressionado para esse fato de que os discípulos ouviram isso. E ao longo do trimestre, estudando Marcos, você vai poder fazer esses comentários, né? Quando for lido esse capítulo aqui. A natureza da figueira é que antes de se abrirem as folhas, apareçam o fruto. Portanto, essa árvore cheia de folhagem era uma promessa de bem desenvolvidos frutos. Sua aparência, porém, era enganosa. Depois de procurar entre os ramos, dos mais baixos aos mais altos, Jesus não achou senão folhas.
era uma massa de pretensiosa folhagem, nada mais. Quantas vezes, por amor, Jesus falou para eles, hipócritas, porque o pai que ama, né, chama a atenção do filho. Quantas vezes ele desmascarou as suas motivações, né? Então o texto continua aqui diz, né? E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. E como nós já estávamos dizendo, né, conhecemos a história, eles crucificaram a Cristo e 3 anos e meio depois apedrejaram a Estevão. A cidade de Jerusalém foi destruída no ano 70 e esse foi o resultado da escolha dessa nação. Séculos de rejeição à aliança divina, idolatria, desobediência, hipocrisia, e achando que eles estavam abastados e ricos e sendo abençoados e os únicos que poderiam se salvar, né? É, isso não faz dos judeus daquele tempo, nem os de hoje, pessoas que não podem se salvar. Ao contrário, né? Todos eles podem se salvar, reconhecendo Jesus como seu Salvador, aceitando seu perdão. Porém, aqui no ano 34 cessa, né, a escolha divina de ter um único povo abençoado por ele para ter essa responsabilidade e privilégio de levar ao mundo, né, o evangelho. E aqui se conecta aquela dupla de profetas, né? Do cumprimento da profecia das 70 semanas, Deus retira um remanescente. Esse remanescente são os 12 discípulos que formariam a igreja apostólica no seu início, tá bom? Então, Israel também vai aparecer aqui como uma vinha, como nós estamos lendo, tá bom? Então, vamos examinar rapidamente a parábola da vinha, em conexão com essa parábola da figueira. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa. Quem é o dono da casa? Deus, o Pai, né? E plantou uma vinha. Quem é a vinha? Agora não é uma figueira, não é uma árvore. Agora Israel é representado por uma vinha. Cercou-a de uma sebe. Aqui a sebe está representando a lei de Deus, tá? Ou seja, lhe deu uma mensagem, lhe deu um conteúdo, né, de verdade maravilhoso. Construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre. O que é a torre? É o santuário, o templo que Deus concedeu para eles, tá bom? E arrendando-a a uns lavradores, os lavradores são os líderes judeus, ok? Depois se ausentou do país, ou seja, ele estava lá desde o céu, enviando através dos seus servos os profetas, Moisés, todo o roteiro de como eles deveriam se conduzir, né, através da lei e da aliança de Deus. Ao tempo da colheita, ou seja, depois de passado um tempo, né, enviou seus servos aos lavradores. Quais são esses servos? Os profetas que foram enviados antes do cativeiro babilônico para receber os frutos que lhe tocava. E os lavradores, agarrando-os, os servos, espancaram um, mataram a outro e a outro apedrejaram. O que que eles fizeram com esses profetas? Com Jeremias e com todos os outros que falavam as verdades que eles não gostavam? Mataram, espancaram e apedrejaram. Ok? Enviou ainda outros servos, em maior número. Quais são esses outros servos? Os profetas que vieram depois do cativeiro babilônico até João Batista, tá? E por último, enviou-lhes o seu próprio filho. Depois da morte de João Batista, do batismo de Jesus, né? O próprio filho veio presencialmente iniciar seu ministério, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Até nesse detalhe, né? Jesus não morreu geograficamente em Jerusalém. Ele foi afastado, né, no Monte Calvário, saindo de Jerusalém e o mataram.
O texto continua. Aprendei, pois, vós, acho que esse texto, perdão, aqui ficou copiado, me desculpe. Esse texto ficou, é, esse slide ficou copiado, tá bom? Então, ainda lhes propôs outra parábola dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Estamos conectando agora o quê? O equivalente de Mateus 24, que nós lemos no início, né, que é a parábola da figueira, quando ele diz: Virdes todas estas coisas. E a parábola da figueira é mais um sinal. O que Lucas vai dizer aqui para nós? Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Ou seja, há outras nações, né? Há outros povos. Quando começam a brotar, vendo-o sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que próximo, o reino está próximo, tá bom? Então aqui nós vemos essa conexão, esse detalhe que Lucas vai acrescentar, tá? Então, a vinda de Jesus está próxima no aspecto de que o surgimento da figueira vai ser um sinal da iminência da vinda de Cristo. Mas aí a pergunta é, qual figueira? Você não acabou de falar que o povo de Israel foi rejeitado? Agora, Mateus 24 e Lucas 21 está projetando para um surgimento final de um povo de Israel moderno e espiritual e não limitado à geografia da Palestina. Você sabe muito bem que Deus vai derramar seu Espírito Santo para poder gerar frutos em abundância através desse povo que está se preparando para receber esse fruto, e essa figueira que vai ressurgir vai levar ao mundo a mensagem para muitos abandonarem Babilônia, né? A pedra de Daniel 2, né? Ela representa esse remanescente que é cortado de um monte. O monte representa o povo de Deus ao longo da sua história, a sua igreja, e apenas uma fração, né? Por isso que é cortada não com auxílio de mãos humanas, e essa pedra é lançada aos pés da estátua, e essa pedra se torna um grande monte. Por quê? Porque essa figueira vai crescer e vai gerar muitos frutos, né? A gente até poderia fazer uma conexão com todos esses assuntos, né? E estudar o remanescente, né? O remanescente é um assunto muito, muito interessante, porque ele se encontra em várias profecias da Bíblia também, tá bom? Então, Lucas 21 aqui está nos trazendo um detalhe importante, né? Ele está dizendo que existem outras árvores, tá bom? Então, Deus vai usar essa figueira para abençoar outras etnias, outros povos, outras nações, para aceitarem essa mensagem. Tá bom? Isso condiz com a pedra que vai crescer, vai se tornar um grande monte. Isso condiz com as três mensagens angélicas, um quarto anjo que vai levar com poder a mensagem ao mundo, tá bom? Com Apocalipse, tá bom? Então, vamos ler agora um episódio que é curioso, mas é interessante também. Como foi a experiência de um discípulo que foi chamado por Jesus indiretamente? Vamos ler esse identificar em que consiste ou quem é e pode fazer parte da verdadeira figueira final, ok? Usando a experiência de Natanael. João 1, 43 a 49 diz o seguinte: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betânia, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhes Natanael, vejam, né, a proposta e o questionamento dele. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo.
Então vamos identificar essa frase de Jesus dizendo e reconhecendo um verdadeiro israelita, um verdadeiro candidato a ser figueira, tá bom? Porque daqui a pouco Natanael vai gerar frutos. E claro, não se confundam aqui. Israel já foi rejeitado como nação, certo? Mas Deus está chamando um grupo remanescente de Israel que está sendo rejeitado como nação para gerar um novo Israel apostólico e usando 12 homens que vão gerar frutos em abundância e vão receber o Espírito Santo no Pentecostes, etc, etc. Tá bom? Então aqui a nossa conexão é, e pense nisso. O que torna Natanael um verdadeiro israelita? É, perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. É interessante, né? Literalmente, Natanael estava apoiado numa árvore, na figueira, a qual estamos estudando hoje na nossa parábola. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O que torna alguém israelita de verdade? Reconhecer a Jesus como Filho de Deus. Qual foi a pergunta que Jesus fez a Pedro? Quem os outros dizem que eu sou? Resumindo a história, né? E quem vocês acham que eu sou? E Pedro valentemente diz: Tu és Cristo, né? O Filho de Deus vivo. E essa expressão foi poderosa. E na nossa vida, quem é Cristo? Por isso que vira e mexe os pregadores, os mensageiros fazem essa pergunta que é crucial e vital para a nossa vida espiritual. Quem é Jesus? Uma coisa é ele ser o salvador do mundo e outra coisa é ele se tornar meu salvador pessoal. Da maneira como nós definimos a Jesus na nossa vida, vai definir se nós somos israelitas de verdade, espirituais, e se nós faremos parte da figueira que vai ressurgir com muita intensidade daqui a pouco. Tá bom? Então, quem confessa a Jesus, aceita seu perdão, né? Confessa seus pecados e se batiza, é enxertado na figueira espiritual de Abraão. Tá bom? Então, nessa perspectiva, aqui estamos apenas dizendo o que Paulo depois reconheceu muito claramente, né? Israel espiritual se encontra em qualquer lugar do mundo, basta qualquer crente aceitar e reconhecer a Jesus como seu Salvador. Então, Jesus diferenciou os filhos de Abraão dos falsos filhos de Abraão. Vejam, ele diz assim: Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto do meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. E aí está falando, claro, não está falando, está indiretamente falando do inimigo, né? Já que vocês são hipócritas, vocês se acham perfeitos e dignos de salvação só porque são filhos de Abraão, vocês não estão seguindo meu pai, estão seguindo outro pai. Então lhe responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Quais são as obras de Abraão? Obras de fé, obras de obediência, obras de fidelidade. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. E como nós fizemos na nossa série, né, as profecias das histórias, se esses homens letrados, doutos, no Antigo Testamento, nos patriarcas, etc., tivessem, tivessem visto todos os detalhes do sacrifício de Isaac proferido por Abraão, eles teriam reconhecido que Jesus era a representação viva de Isaac e que Abraão representava, na verdade, o pai que estava enviando o seu filho, que morreria à diferença de Isaac. Isaac foi poupado e Jesus não foi poupado pelo seu pai. Né? Se você quer entender com muitos detalhes, com muita profundidade, assista esse vídeo. É um dos que mais toca meu coração. A história de Abraão e Isaac, que na verdade é a ilustração do Pai e de Jesus.
tá bom? Então vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhes: Não, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Ou seja, eles entenderam a figura, né, dessa questão. Não, o seu pai não é o meu. E eles apelaram, não entendendo a mensagem que Jesus estava trazendo para eles. O texto continua. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que eu, vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida, desde o princípio jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai para da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Um israelita verdadeiro, então, é aquele que é circuncidado pelo Espírito Santo. Qual é a circuncisão do nosso tempo? O batismo. Naquela época, no passado, era um sinal visível no corpo daquele que era parte da nação verdadeira. Hoje, no nosso tempo, é um sinal visível, público, diante de todo mundo, para nós dizermos que nós somos filhos de Deus. E se existe alguém que está estudando junto conosco essa série, e se tem alguém que está ouvindo essa mensagem, acompanhando a nossa série e ainda não se batizou, né, esse é um chamado, um convite para que você possa aceitar a Jesus e não ter medo nenhum de dizer ao mundo, né, quanto você é grato a Ele por tudo que Ele fez por você. O batismo é uma aliança, né? É uma ilustração do casamento que você vai, essa aliança que você vai aceitar de Cristo. E ao você se batizar, você vai iniciar seu discipulado, uma jornada de crescimento e caminhada com Cristo, né? Então, leiamos juntos o que Paulo já vai nos ajudar a entender e indo para o final do nosso estudo. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é, perdão, que o é interiormente. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Paulo vai fundo, né? De nada adianta a gente dar um estudo bíblico, uma classe bíblica, e termos cargo na igreja, se Jesus de fato não mora no nosso coração e ele não é nosso Salvador pessoal. E o texto diz: E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. E nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, ou seja, em Cristo Jesus, né? Isaque representa Cristo. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, ok? Vamos adiante. Gálatas, vai, Paulo continua comentando, né? Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestisteis. Desastre, perdão, desarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Então, agora é muito claro, né? A- o verdadeiro membro da vinha, da figueira futura, que daqui a pouco vai ressurgir com muita intensidade, é aquele que, pela fé, aceita as promessas que foram dadas a Abraão.
Outro texto. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Vamos adiante. 5 a 8. E circuncidado ao oitavo dia, da linguagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Perdão. Então aqui nós vemos o que Cristo faz em nós. Faz imediatamente a gente perder o valor das coisas materiais. O valor das coisas que no passado tinham valor, agora não tem mais. O valor das coisas espirituais passam a ter um valor e nós passamos a investir e trabalhar mais na missão, porque nós entendemos que Jesus nos salvou, né? Então, é, em 1948, não se cumpriu a parábola da figueira. Em 1948 não começou o surgimento da figueira, Israel. A maldição está sobre Jerusalém. O Senhor devastou as coisas que os homens adoraram em Jerusalém e nos arredores. No entanto, muitos reverenciam objetos literais na Palestina, enquanto negligenciam contemplar Jesus, seu advogado, aqui faltou, nos céus. Ali está a diferença, né? Infelizmente, os judeus ainda não reconhecem a Jesus como Messias e como o seu intercessor hoje. Mas eles, e Ellen White também tem uma profecia, né, muito interessante, pouco antes de Jesus voltar, muitos deles vão aceitar e eles vão contribuir muito para a pregação do Evangelho. Muitos creem que seria uma honra pisar o solo da velha Jerusalém e que sua fé seria grandemente fortalecida ao visitar os lugares onde Jesus viveu e morreu. Tem muito turismo, né? Que cristãos do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo inteiro fazem para a Terra Santa, né? Mas a velha Jerusalém nunca será um lugar sagrado até que seja purificado com fogo refinador do céu. O que na verdade nós fazemos, é claro, por consideração a Cristo que passou por todos esses lugares, né? E não porque esses lugares de fato têm algo especial, algo, senão a gente incorreria, né? Com uma linha muito tênue em que o que seria idolatria, né? Ah, o manto sagrado, não sei o quê, o móvel, etc, etc. É claro que a gente não tem esse viés, né? Mas aqui está ela deixando claro, né? É a mais escura mancha de culpa já sobre a cidade que rejeitou a luz de Cristo. Se queremos andar nos passos de Jesus, não necessitamos buscar os caminhos de Nazaré, Betânica e Jerusalém. Encontraremos os traços dos passos de Jesus no leito da doença, próximo à humanidade sofredora. Nas favelas dos pobres angustiados, podemos andar em seus passos ao confrontar os sofredores e falar-lhes palavras de esperança e consolo aos desconsolados. Fazendo o que fez Cristo quando esteve na terra, andaremos em seus benditos passos. Jesus disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esse é o verdadeiro israelita, né? Esse é aquele candidato para o surgimento da figueira. Quando a terra afetada pela maldição do pecado for purificada de toda mancha do pecado, quando o Monte das Oliveiras for partido em dois e se converter numa vasta planura, quando a cidade santa de Deus descer sobre esta planura, a terra, que hoje chamamos santa,
chegará a ser em verdade santa. Mas a causa e a obra de Deus não avançará fazendo peregrinações a Jerusalém. A maldição de Deus repousa sobre Jerusalém por haver rejeitado e crucificado o Filho unigênito de Deus. E aqui nós tecemos um comentário bem rápido a respeito de quem de fato governa hoje em Israel. Qual é a nação aliada a Israel? Não é justamente a nação mais poderosa da terra, a besta que tem dois chifres de cordeiro, aquela que vai fazer aliança com a besta que surge do mar e que vai levar a influenciar o mundo para impor a abominação desoladora? Então, nós não podemos cair no engano na por acharmos que nosso cristianismo tem uma conexão com esse Israel e apoiarmos essa nação da maneira como muitos cristãos evangélicos fazem, né? Porque nós seríamos enganados por Satanás, porque hoje quem dirige uma nação que quer a, se preparar para a vinda do falso Messias é Israel. É Israel que está preparando a vinda do falso Messias, também por fazer parte dos planos da agenda global, porque é através de uma guerra santa que alguém vai surgir para pacificar o mundo, né? Quem tem interesse de ter uma guerra contra os muçulmanos? Aquele que daqui a pouco vai abraçar ambos, e ambos primos descendentes de Ismael e de Isaac, se abraçando, vão aceitar aquele que vai interceder por eles, e a gente sabe que vai ser algum dos líderes da religião católica, né? Algum papa no futuro, se não for o atual, nós não sabemos quando isso vai ocorrer, mas dessa maneira nós chegamos a uma conclusão simples, né? Quem está hoje controlando os desígnios de Israel não é Deus. Deus não está conduzindo essa nação. Nós não podemos apoiar a agenda promovida por eles. Isso não nos torna apoiadores do Hamas, ok? Isso não nos torna simpatizantes dos terroristas. Isso não nos torna apoiadores do lado da esquerda, embora do lado da direita esteja Israel, os conservadores, os protestantes, os Estados Unidos. Voltamos a dizer, né? O engano se encontra em ambas as extremidades. Então, qual é o centro da nossa atenção? Como nos tornamos figueira em potencial candidatos ao reino de Deus. Quando nós reconhecemos a Jesus como nosso Salvador e pedimos hoje, né, clamando pelo derramamento do Espírito Santo para que possamos gerar frutos. Porque, em última instância, se nós não gerarmos frutos, o que que Deus vai fazer conosco? Existem profecias de juízo. Jesus vai se levantar do lugar santíssimo e quando ele se levantar, o juízo vai começar pela sua casa, começar pelo meu santuário. Nós achamos que por sermos a igreja remanescente dos últimos dias, já temos o nosso nome garimpado, garantido nos livros da vida? Engano. Nós achamos que por termos a mensagem dos 3 anos, que por termos a verdade do sábado, etc., existe algum orgulho santo que talvez nós acariciamos no nosso coração? Estamos terrivelmente enganados. Como os israelitas do passado, muitos de nós somos gordos espirituais, né? Acumulamos conhecimento, não compartilhamos, às vezes nem sequer o nosso vizinho, nossos irmãos, nossos familiares. Então, e a nossa tendência, né, como laodiceanos, é justamente olhar a Israel e atacar e dizer não é possível, né? Como que eles não enxergaram a Jesus? Como que eles não viram? Como que eles se uniram com Pilatos, como que eles fizeram tudo isso? O que nós estamos fazendo hoje como igreja também? Será que nós estamos simpatizando com o mundo, com a cultura do mundo? Nós estamos simpatizando com os recursos dos governos para poder nos ajudar nas obras filantrópicas que realizamos? São questões muito pontuais e sutis que podem nos levar justamente a questões de identidade, né? Quem nós realmente somos? Qual é a verdadeira figueira? Nós terminamos com os textos de Ellen White. Mas Deus limpará esta mancha vil, diz o profeta. Vi novo céu e nova terra.
pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não mais existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Essa figueira, ela vai gerar frutos pela eternidade. Muitos pensam que seria grande privilégio visitar os cenários da vida de Cristo na Terra, andar pelos lugares por ele trilhados, contemplar o lago à margem do qual gostava de ensinar, as montanhas e vales em que seus olhos tantas vezes pousaram. Mas não necessitamos ir a Nazaré, a Cafarnaum ou a Betânia para andar nos passos de Jesus. Encontraremos suas pegadas junto ao leito dos doentes, nas choças da pobreza, nos apinhados becos das grandes cidades e em qualquer lugar onde há corações humanos necessitados de consolação, fazendo como Jesus fazia quando na terra andaremos seus passos. É irônico, né? É, Às vezes nós temos recursos e às vezes ao lado nosso está alguém precisando de ajuda e nós estamos investindo nossos tesouros em talvez nossos próprios planos, né, projetos pessoais. Quando Jesus mora no nosso coração, nós de fato passamos a ver o nosso próximo de outra maneira também, né? Nós passamos a ver a missão de outra maneira obviamente a viver de forma que o céu se antecipa, né? Dentro da nossa família, da nossa igreja, da nossa comunidade, do nosso trabalho. Que Deus nos abençoe. O convite está dado para que você e eu reconheçamos a Jesus como nosso único Salvador e que, aceitando seu perdão a cada dia, nós possamos nos prepararmos para receber o Espírito Santo, o qual permitirá que a chuva temporã, né, através da chuva seródia, possa gerar frutos, frutos em abundância, e que nós possamos ser essa figueira quando ela surgir com intensidade e grande força. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso querido Deus, nosso bom Pai, Senhor, muito obrigado mais uma vez por esse estudo. Ele toca o nosso coração, chama a nossa atenção a respeito da tua misericórdia, tua benignidade, bondade, por tantos anos, Senhor, concedidos ao povo de Israel. E conosco, Adventista do sétimo dia, também não é diferente. Mais de 170 anos de história e nós nos encontramos repetindo os mesmos erros da nação israelita. Perdoa-nos, Senhor, que nós possamos ouvir os textos da tua profetisa Ellen White, porque ela representa João Batista preparando o caminho da segunda vinda de Jesus. Ela foi chamada para preparar o povo para a segunda vinda do teu Filho amado. Nos ajude a entender todas estas verdades, a reconhecermos a condição em que nos encontramos, a buscarmos em Ti a Tua bênção, o Teu discernimento, sabedoria, e que Jesus possa de fato morar no nosso coração, que nós possamos realizar uma entrega completa, porque nós sabemos que quando não é completa, nós ainda abraçaremos, através do egoísmo, os nossos pecados, os nossos bens, nossos tesouros e qualquer coisa terrena que se encontra nesse mundo. Abençoe, Senhor, aqueles que estão aqui ouvindo e aqueles que em algum momento assistirão essa gravação. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.